Vamos lá, capítulo 4, Marcos capítulo 4, no versículo 35. O título da mensagem é: Jesus acalma uma tempestade. Diga com o pastor: Jesus, diga acalma, diga uma tempestade. Diz assim, ó: naquele dia, sendo já tarde, no versículo 35, disse-lhe Jesus: passemos para a outra margem. E eles, despedindo da multidão, o levaram assim como estava, no barco, e os outros barcos também o seguiam. Ora, versículo 37, se levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o que, igreja? Contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de que, igreja? De que, gente? Olha para o pastor. Eu quero que você entenda uma coisa. Logo no início da reunião, quero declarar isso para você. Presta atenção: nenhuma tempestade dura para sempre. Eu posso ouvir um glória a Deus? Glorifica aí, gente. Nenhuma tempestade dura para sempre. Nenhum problema dura para sempre. Coloca isso dentro de você. Coloca isso dentro de você. A tempestade, ela vem em formato de dor, de depressão, de desemprego, de miséria, problema de saúde. A tempestade, ela vem no momento de aperto. A tempestade, ela vem no momento difícil. A tempestade vem, e a tempestade vem, e você fica desesperada, desesperado, pensando que você vai se afogar, você vai se perder no meio desse vendaval. Mas você tem que se manter firme. Olha o que o pastor falou: nenhuma tempestade, ela dura para sempre. Você já deve ter reparado aqui na cidade tempestade. Quem já viu tempestade aqui? Ventania, aí quebra galho de árvore, e árvore cai em cima de carro, e quebra ali um poste, e cai no fio de energia. Só que aquilo ali não durou para sempre, durou algumas horas. O problema de muitas pessoas é que quando passa um aperto, passa uma situação difícil, ela quer jogar a toalha, não joga a toalha. Deus é contigo. Deus, Ele é contigo. Você tem que entender isso. Ou você passa pela tempestade, ou você fica no meio da tempestade. E o problema é que no meio da tempestade, parece que a situação fica mais difícil ainda, né? A turbulência parece que aumenta mais ainda. Mas nós não podemos esquecer que no meio dessa tempestade, Jesus Cristo está contigo. Ele não abandonou os discípulos. Jesus estava com os discípulos, meu irmão. Jesus Cristo estava, dona Raimunda, Jesus Cristo estava com os discípulos. Jesus estava ali no meio daquela tempestade, no barco. Ele estava com os discípulos. Ele não abandonou. Entenda uma coisa: essa tempestade, essa luta, essa peleja, você não está sozinha. Cristo está com você. Coloca isso dentro de você, meu irmão. A Bíblia diz mais para frente, no versículo 38, você vê que o barco estava a ponto de, já estava começando a entrar o que no barco, gente? Água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: mestre, não te importa que nós pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Diga glória a Deus. Então lhe disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos
de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Olha para o seu pastor aqui, presta atenção. Presta atenção. Os discípulos ficaram desesperados. A gente vai morrer aqui afogado. Olha essa tempestade. Jesus estava o que, gente? Jesus estava o que, gente? Jesus estava dormindo. Acordaram Jesus daquele desespero. Acordaram Jesus daquela agonia toda. Senhor, a gente vai morrer. A gente vai morrer, o Senhor não se importa não. Está aqui Pedro, está aqui João, está aqui Tiago, está aqui Mateus, está aqui o Lucas também. A gente vai morrer. Jesus parou. Pss, pss, para com isso. Cadê a fé de vocês? Cadê a fé? Cadê a autoridade? Pera, quieta. Pss, pss. Acalma. Estendeu a mão. Acalma a tempestade. As águas se acalmem. No instante se acalmou. Eu vou te falar uma coisa. Os discípulos ficaram abismados, sabe por quê? Porque os discípulos já tinham visto Jesus curando o cego, paralítico, surdo, mudo, demoniado, chegou lá manifestado, incorporado. Jesus mandou o mal embora. Mas os discípulos não tinham visto, em momento algum não tinham visto Jesus acalmando, vamos se dizer, a natureza. O Filho de Deus teve poder até sobre a natureza, meu irmão. Você tem que entender uma coisa: toda autoridade é constituída no Filho de Deus. Você tem que chegar para esse problema, para essa tempestade que você está enfrentando. Pastor, mas é todo dia vai e fala. Tempestade, você não vai durar para sempre. Situação difícil, você não vai durar para. Doença, você não vai durar para sempre. Desemprego não vai durar para sempre. Nome sujo não vai durar para sempre. Nada vai durar para sempre, meu irmão. Você tem que colocar isso dentro de você. Reage, regaça a manga, usa a sua fé. Os discípulos ficaram desesperados. Não fique desesperada, desesperado diante de uma situação difícil financeiramente falando, diante de um aperto, diante de um aperto financeiramente falando, diante de um problema familiar, diante de uma doença, diante de uma notícia ruim. Nós temos que aprender a confiar. Nós temos que aprender ao que, igreja? Nós temos que aprender a confiar. Porque quando você confia, o impossível acontece. Quando você confia, até aquilo que iria dar errado passa a dar certo. Quando você confia, o mar se abre. Quando você confia, o céu se abre. Quando você confia, o poder de Deus se manifesta. Confia. Diga assim: eu vou. Falar mais alto, diga: eu vou confiar mais em Deus. Glorifica bem forte o nome de Jesus. Isso.